Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Dessa feita, estamos aqui com a doutora Paula Braz, defensora pública lotada aqui na nossa comarca de Mossoró, para tratar de assuntos concernentes a essa tão importante instituição. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Hoje nós temos aqui a honra e o prazer de receber a doutora Paula Braz, defensora pública aqui estadual, lotada na comarca de Mossoró. Doutora Paula, seja bem-vinda ao programa Dinâmica Direito. Obrigada. A Defensoria Pública que agradece a oportunidade de ter esse contato com o telespectador e poder divulgar mais o nosso trabalho. Muito bem, doutora Paula. Primeiro bloco, geralmente tem reserva para conhecer a entrevistada. Já disse as suas funções, mas antes de explicar, né, questões das prerrogativas, garantias e interesse público dessa instituição, a gente gosta de conhecer a senhora. A senhora é bem jovem, e podemos aqui afirmar, né, que a senhora já está há um curto tempo, né, na profissão, mas a gente quer conhecer. A senhora é natural da onde? Eu sou de Belo Horizonte. Estou aqui no Rio Grande do Norte desde outubro de 2016, quando tomei posse no cargo de defensora pública do Estado. E desde maio deste ano estou aqui em Mossoró, lotada de forma definitiva na cidade. Foi um concurso, foi 2015, 2016? Foi, a primeira etapa do concurso foi em dezembro de 2015. O concurso teve sua última etapa mais ou menos no meio de 2016 e em outubro tomamos posse. No caso, a senhora sempre fez concursos de várias áreas. Como é que surgiu a questão da Defensoria Pública? A questão da Defensoria Pública, na verdade, começou a surgir durante a faculdade. Porque durante a faculdade eu tive a experiência no escritório de prática jurídica da faculdade, que é aquele escritório da faculdade onde os professores e outros advogados atendem pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. E dessa forma auxiliam os alunos, passam a experiência para os alunos, já que os alunos acompanham essas atividades. Eu fiz um concurso para monitoria nesse escritório da faculdade onde eu me formei. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que não tinham acesso à justiça e comecei a me interessar por esse trabalho, principalmente na área criminal. Quando fui me aproximando do fim da faculdade, tomei a decisão de fazer concurso, uma vez que a Defensoria Pública seria um órgão muito parecido com aquilo que eu queria. Mas advoguei durante um tempo, já que o concurso exige muitos anos de estudo. Fui advogada durante 5 anos, deixei de advogar somente quando tomei posse aqui no Estado. Muito bem. Aí o que acontece, doutora? Teve um treinamento, foi no mês de janeiro? Sim, tivemos um período de curso de formação, que é o que chamamos, desde a posse até mais ou menos o finalzinho de dezembro, antes do nosso recesso de Natal. Ficamos todos os novos defensores ficaram todos em Natal, tendo contato com os defensores antigos, conhecendo melhor a instituição. Porque para a prova a gente estuda muito direito, né? A gente já tem um conteúdo muito bom, mas nos faltava ter a experiência, ver como que era o funcionamento da administração, esse tipo de coisa. Então tivemos esse tempo em Natal e após essa experiência começamos a ir para outras comarcas e hoje estou aqui em Mossoró. Doutora, tem muitos estudantes de direito, né, nos assistindo e alguns até bacharéis, né, que já se formaram, então estão empreendendo essa carreira de concurso público. Tem como conciliar, doutor, na sua opinião, a advocacia e concurso público? Tem que optar para um dos dois? Como é que a senhora interpreta? Para estudar para os dois? Eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque o que eu fiz dentro da advocacia durante esse tempo no qual eu estudei foram atos, eu não me vinculei a um escritório, eu não tinha uma rotina. Enquanto eu estava estudando, eu fiz trabalhos autônomos, fui defensora da Ativa, né, que é
quando não há defensor público e a pessoa não tem advogado, o juiz nomeia um advogado particular que será pago pelo Estado. Então, eu fui defensora da ativa em algumas causas, tive vínculos temporários com alguns escritórios, que, por exemplo, algum advogado estava afastado, então precisava de um advogado que fizesse audiências durante um período, ou seja, eu não tenho propriedade para falar sobre como conciliar a advocacia com os estudos. E quando eu estava numa fase mais crítica de prova, eu também podia me afastar dessas atividades. Então, infelizmente, eu não tenho essa experiência de conciliar. Mas muitos colegas conciliaram advocacia ou outro cargo público até com os estudos. Isso é muito comum. Doutora, é interessante a gente tentar diferenciar aqui as práticas jurídicas. A senhora já deu um norte, né? Sim. Da Defensoria Pública. Sim. Nos ajude, porque eu acho que o pessoal de casa, eu afirmei que tem estudante de direito, mas também tem um público leigo em geral. Sim. A Defensoria Pública é uma entidade criada pela Constituição Federal que deve dar o acesso à justiça àqueles que não têm condições, ou seja, os necessitados. Então, a Defensoria Pública vai atuar nos casos de pessoas que não podem contratar um advogado por não terem condições financeiras, ou pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade, como, por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que esteja presa. Esse tipo de caso, assim, pela Constituição, a Defensoria Pública tem a função de promover a democracia através do acesso à justiça. A prática jurídica das faculdades é um setor dentro do curso de Direito que, para auxiliar os alunos a terem experiência, atendem pessoas que também não têm condições de pagar advogado. Então, por exemplo, uma senhora que quer se separar do marido, que está sofrendo violência doméstica e não tem condição de pagar um advogado. Ela pode procurar esse núcleo de prática jurídica da faculdade e o advogado desse núcleo, que pode ser também um professor, com os alunos vai atender essa senhora. Então, os alunos começam a ter uma prática. Esse atendimento nos núcleos de prática é feito por advogados. A Defensoria Pública é um órgão desvinculado da advocacia, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. É um órgão autônomo. Muita gente acha, não, a Defensoria é vinculada à Prefeitura, alguma coisa assim. Não é nada disso. Nós somos completamente independentes. E nós atendemos não só essas causas individuais, por exemplo, divórcio, problema de consumidor, direito criminal. Nós atendemos também demandas coletivas. Aí que vem a grande diferença entre a Defensoria Pública e as práticas jurídicas das faculdades. Porque na Defensoria a gente não trabalha só, por exemplo, uma pessoa está precisando de um medicamento. A gente pode fazer uma ação para essa pessoa receber o medicamento, para o Estado ser obrigado a fornecer. Mas nós também podemos fazer ações coletivas. Por exemplo, verificamos que o Estado não está fornecendo insulina vamos supor, aqui em Mossoró, o Estado não está mandando insulina para Mossoró, ou a Prefeitura, ou órgão responsável. A Defensoria Pública pode ajuizar uma ação para que o Estado seja obrigado a fornecer para todas as pessoas. Ou seja, são ações que não tratam só do direito de um ou de outro. São ações que têm um impacto muito grande, né? Já que resolvem o problema de forma geral e não apenas individualmente. Assim, para os estudantes de direito, né, doutora, no início do curso costumam confundir Defensoria Pública com os procuradores do Estado. Sim. Sim. O procurador do Estado de certa forma, é o advogado do Estado, né? Apesar das pessoas fazerem essa confusão, são cargos completamente diferentes. O defensor público defende o necessitado, seja financeiro, seja pela situação em que ele se encontra. O procurador do Estado é um advogado público que advoga para o ente. Então, por exemplo, a Defensoria ajuiza uma ação contra o Estado porque ele não está fornecendo determinado medicamento. E o Estado pensa, não, esse medicamento eu não tenho que fornecer, vamos supor. Quem vai fazer a defesa do Estado é o procurador do Estado, né? E é importante mencionar que o procurador do Estado não é que ele esteja lá para estar contra os interesses da população, não é nada disso. Ele protege os interesses, por exemplo,
da questão financeira do Estado, que o Estado também não pode gastar mais do que é obrigado, esse tipo de coisa. Muito bem, doutor. Ótimos esclarecimentos, mas ainda nesse bloco, onde é que fica a sede da Defensoria aqui? Eu sei que a senhora chegou, Sim, sei que a senhora chegou na cidade mas eu sei há pouco explicar. tempo, mas ajuda. A Defensoria Pública do Estado, aqui em Mossoró, está na Avenida Francisco Peregrino, 418, em frente a Cobal. Eu descobri logo que quando eu falo em frente a Cobal, todo mundo sabe onde é. Mas é importante a gente falar também da Defensoria Pública da União. Ah, muito bem. Porque temos a Defensoria Pública do Estado e temos a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União tem algumas matérias em comum com o Estado. Por exemplo, questões de medicamentos são inclusive propostas muitas vezes em conjunto. Mas há algumas diferenças, por exemplo, causas previdenciárias, né? A pessoa tem direito a ter uma aposentadoria e não está recebendo. É lá na Defensoria Pública da União. E a Defensoria Pública da União fica no Shopping Lisboa Center. Muito bem. A doutora falou aqui, a rua... Francisco Peregrino. Pronto, mas para traduzir, eu sei que a questão da Cobal, né, Sim. é muito clara, mas tem aqui, quem sabe, a Igreja Central aqui da Assembleia de Deus. Isso. É por trás da Igreja Central da Assembleia de Deus e também no outro quarteirão tem a Igreja Universal do Reino de Deus. É bem Sim, são duas igrejas. E a gente vê, doutor, eu passo ali quase todo dia, das 7h30, 8 da manhã, tem muita gente esperando para ser atendida. Tem uma Sim. fila, né? São quantas defensoras aqui, doutora? Hoje somos 7 defensoras, eram apenas 4. Aí com o novo concurso, eu e mais 2 viemos para Mossoró, então somos 7, mas ainda é um número muito reduzido. A Defensoria Pública tem crescido muito no país todo e aqui no Rio Grande do Norte também tem crescido muito, mas ainda temos um longo caminho, ainda não temos uma quantidade de defensores suficiente ou uma quantidade de servidores, de estrutura que nos permita fazer o atendimento como a população precisa. Então, às vezes, realmente tem fila, tem espera. Nós temos total consciência que o atendimento não é o ideal ainda, mas a instituição tem crescido muito. Estamos aqui com a doutora Paula Braz, defensora pública lotada aqui na comarca de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já com ótimos esclarecimentos a respeito de tão importante instituição. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, hoje conversando com a doutora Paula Braz, defensora pública estadual, lotada aqui na comarca de Mossoró. Doutora Paula, a Defensoria Pública, né, presta um serviço muito relevante à sociedade, né, tanto dos menos favorecidos, né, as pessoas com menos potencial financeiro, mas também vocês trabalham, né, diariamente com pessoas de alta periculosidade. A pessoas que estão ou cumprindo pena ou sendo acusados. Doutora, com vista disso, né, da sua competência, suas garantias, prerrogativas, eu quero saber quais as qualidades, né, que um defensor deve ter. Não é só ter a inteligência, o potencial de passar no concurso, né, doutora? Tem que ter algumas, né, uma sensibilidade que eu quero que a senhora nos ajude, o pessoal de casa, a entender. Sim, o defensor público deve gostar de tratar com pessoas, porque tem um momento do trabalho que a gente senta sozinho na sala, pega um processo, escreve, estuda alguma coisa ali relacionada àquele caso, mas grande parte do trabalho é o contato com o assistido, que é aquela pessoa que precisa do nosso serviço. Então, o defensor público tem que ser uma pessoa com empatia. Não é assim, tem que ter dó, tem que ficar comovida e abalada, até porque isso atrapalharia o nosso trabalho. Mas é empatia de compreender, né, o que levou a pessoa a estar naquela situação, a entender a necessidade dela. Às vezes, em alguns casos, a gente nem tem o que fazer juridicamente, mas é dar até assim uma explicação, porque às vezes a pessoa está numa situação que ela nem compreende o que vai acontecer, quais são as consequências, por exemplo, estou sendo processado criminalmente, às vezes a pessoa nem compreende como que isso vai funcionar. Então é muito também dar essa orientação a ela. É importante mencionar, entretanto, essa questão da alta periculosidade. O defensor público também tem que ter essa capacidade
de compreender, assim, de sair desse pensamento, o povo que está lá preso é bandido, são pessoas perigosas, porque não é isso. Quando a gente tem contato com o sistema penitenciário, a gente percebe que aquela história, porque o direito penal é seletivo, que as pessoas que são presas por crimes pequenos acabam se tornando cometendo crimes mais graves, isso tudo é verdade, isso não é história, né? E essas pessoas, a gente vai também vendo, a gente tem que ser aberto para ver que a maioria das pessoas que está presa nunca teve o Estado, né? O Estado nunca chegou para essas pessoas. E o Estado chegou só como direito penal. E aí é que começa essa questão de facção, as facções realmente conseguem envolver os jovens, porque o Estado não chega, o Estado só chega no momento de prender, né? Então, assim, essa questão de pessoas de alta periculosidade, a gente não vê assim na Defensoria Pública. A gente vê como pessoas que só têm, muitas vezes, a nós, que não tem nenhum familiar. Doutora, alguém chegou assim, a senhora tem família, né? Pessoas se preocupam com a senhora. Alguém chegou e disse, Paula, é um serviço perigoso. Alguém chegou tentando desanimar a senhora em algum momento? Muitas pessoas pensam assim, a minha família especificamente e os meus amigos sempre me deram muito apoio. Algumas pessoas têm curiosidade de saber, por exemplo, quando teve rebelião lá em Natal, e eu estava lá, inclusive, todo mundo perguntando, nossa, não é perigoso, porque a gente fez um mutirão de ir em todas as unidades. E não é perigoso, porque a gente tem, é claro que tem um aparato de segurança, e assim, no final das contas, são pessoas que estão numa situação tão degradante que se eu acho que eu estivesse ali, eu estaria fazendo o mesmo também. E não, as pessoas não questionam. Na verdade, eu acho que minha família fica bem orgulhosa do trabalho. Também estamos orgulhosos de ter a senhora aqui. Obrigada. O que acontece? A gente se encontrou, inclusive, né, doutora Paula? Acho que foi segunda-feira. Foi. Aquele típico advogado, né, que está na porta da cadeia ali, na penitenciária. Foi. E a senhora, eu achei interessante que a senhora, junto com a diretora, vice-diretora, foi até, entrou dentro do pavilhão feminino. Sim, porque estamos começando um trabalho aqui em Mossoró. Agora que somos mais defensores, poderemos acompanhar mais as unidades. Então, estamos fazendo um trabalho de ir a todas as unidades prisionais e começar a ver o que é prioridade para a gente tentar, né, ter uma relação com a direção do presídio, para a gente ver o que a gente pode exigir do Estado para que melhore. No caso, doutora, a senhora, a situação não é fácil, a estrutura do Estado, né, carente, mas as presas, as detentas, quando viram a senhora, né, algumas chegou interrogando o processo? Sim, todas querem ter notícia do processo, porque são pessoas que estão ali abandonadas, não sabem de nada da situação, nem do processo, muitas têm problemas de saúde, a alimentação nos presídios está uma coisa seríssima e está tendo muita dificuldade das famílias até poderem levar um alimento como complemento, o atendimento médico é péssimo, é uma situação assim, muito precária. Todas as presas estão dormindo no chão, elas não têm cama, por isso estão tendo até um problema de dor de ouvido, porque ficam muito próximas ao chão, aí tem umidade. É muito ruim. Então, nós estamos tentando fazer esse trabalho para a gente delimitar quais são as prioridades, porque tudo é muito difícil para a Defensoria Pública hoje também, pela nossa falta de estrutura. Então, vamos delimitar prioridades para a gente começar a tentar melhorias. Como a gente falou no primeiro bloco, a Defensoria Pública é uma instituição fora do Estado, no sentido ela pode ser parcial, ela pode ir a favor do cidadão. Vocês podem, doutora, acionar o Estado com certeza contra essas faltas de estrutura? Essa autonomia que a gente tem é importantíssima, não só na questão do sistema penitenciário, que a gente pode cobrar do Estado, mas em outras questões, né? Como eu mencionei aqui, questões de saúde, questões de meio ambiente. Então, por exemplo, a Prefeitura não está realizando a limpeza da via pública. A gente pode ajuizar a ação contra o Estado, contra o município, tentar de outras formas resolver o problema, fazendo conciliações, mandando recomendações para que o Estado cumpra as obrigações. Muito bem, estamos aqui conversando com a doutora Paula Braz, uma defensora atuante, né? Percebemos aqui, doutora, todas vocês, a gente pode citar aqui a doutora Fernanda Grace, sim, Ana Rissa, né? Sim, Rissa, Suiane,
Lourdinha, Simone e Renata, somos nós 7. Eu acho que quando começou, doutora, lá no início, acho que só era a doutora Ana Rissa e a doutora Fernanda, né? Acho que no primeiro concurso que Não, teve... Suiane e Lourdinha, acho que começaram aqui também. Uma das primeiras. Não tenho certeza como foi. Mas acredito, mudaram de sede, não foi? Como a gente falou, tem uma estrutura bem melhor do que o prédio. A senhora pegou o prédio anterior ainda? Não, peguei esse prédio novo. Sim. E com certeza a Defensoria Pública aqui em Mossoró tem uma estrutura excelente dentro da realidade da Defensoria Pública do Estado. Assim, estamos apenas em 8 municípios. No caso vocês atendem também, assim, outras situações, além de Mossoró, vocês atendem também? Nós aqui de Mossoró atendemos somente Mossoró. Temos alguns processos muito antigos em cidades do interior que ainda atendemos. Mas pelo número reduzido de defensores, se a gente falar, vamos atender tal e tal município, não vai ser um atendimento de verdade. Só que nós temos vários aprovados do concurso que estão esperando nomeação. Entendo. E o Estado não dá orçamento para que a Defensoria Pública nomeie esses candidatos. Mas é porque, às vezes, o Estado também não tem tanto interesse, né, na Defensoria Pública. Entendo. E o Ministério Público, por exemplo, tem mais de 250 membros. Na Defensoria Pública hoje são somente 55. Estamos em somente 8 municípios. Então, o nosso objetivo é que o Estado nos dê orçamento para que possamos atender mais municípios. Nas redes sociais da Defensoria Pública, a gente recebe muita mensagem. Eu moro em tal município, estou com tal problema, preciso me divorciar, preciso pedir pensão alimentícia para o meu filho, mas infelizmente a gente não atende em todos os municípios. E essa é a nossa maior luta hoje, que a gente possa trazer mais aprovados do concurso para auxiliar aí nessa missão. Muito bem, estamos conversando com a doutora Paula Braz. No próximo bloco, doutora, diante das operações que vocês fizeram, do ano 2016, eu acho que a senhora tem alguns dados para apresentar para a gente. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com a doutora Paula Braz, defensora pública estadual, lotada aqui na comarca de Mossoró. Doutora, sabemos que a senhora ingressou, né, teve curso de preparação, a senhora ingressou em 2017, mas a senhora tem uns dados de 2016, alguma estimativa de atendimento? Sim, a gente tem uma estimativa de que em 2016 a Defensoria Pública realizou 90 mil procedimentos. Dentro desse número, nós temos atendimento ao público, né, das pessoas que foram até a Defensoria Pública, buscar uma orientação, levar documentos para alguma medida que devesse ser tomada, e também atos processuais e não processuais. Então, por exemplo, ir à audiência, fazer uma defesa escrita, participar de reuniões com outros órgãos para tentar solucionar alguma questão. Esse número engloba isso tudo, sendo que desses 90 mil, 10 mil foram aqui em Mossoró, no nosso núcleo aqui de Mossoró. Doutora, sobre aquela operação, aquela força-tarefa, que a senhora disse que participou, já estava atuante. Sim, em janeiro desse ano, a Defensoria Pública deu início a uma força-tarefa, de forma que pudéssemos atender a todos os presos provisórios em Natal. Né? A força-tarefa ficou limitada a Natal devido ao nosso número reduzido. Vou explicar melhor. O que aconteceu foi o seguinte, teve a rebelião lá no Amazonas, né, dos presos, né, por essa briga de facções, muitos presos foram mortos e a Defensoria Pública decidiu fazer uma força-tarefa, que é reunir vários defensores, inclusive defensores que trabalham em outras áreas, que não é criminal ou execução penal, para analisar o caso de todos os presos provisórios, ou seja, aqueles presos que nem foram julgados, né, nem foram condenados, porque no Rio Grande do Norte, cerca de 45% dos presos está nessa situação. A pessoa foi presa e nem se sabe se ela é culpada realmente. Então, a gente fez, a Defensoria Pública organizou essa força-tarefa, analisamos o caso de mais de 1.000 presos provisórios em Natal e na região metropolitana, para tentar diminuir esse número. Encontramos casos escabrosos. Por exemplo, uma pessoa que foi presa por um furto de uma coisa muito
insignificante e que o juiz já mandou soltar, já expediu alvará e não foi cumprido, porque o Estado também não fornece condições, não fornece estrutura para os servidores que atuam nessa área para trabalharem de forma eficiente, né? Eles também sofrem muito. Eu falei aqui que a Defensoria Pública precisa de orçamento para ter mais defensores, mas a Segurança Pública também não tem. Então, o juiz manda a ordem para soltar, mas muitas vezes aquilo ali não é cumprido. Encontramos inúmeros casos desse tipo. Eu presenciei uma colega defensora que estava atendendo uma presa lá no CDP de Natal, e eu presenciei a presa recebendo a notícia de que ela já tinha uma ordem de soltura há 4 meses e não tinha sido cumprida, e eu vi ela sendo solta. E assim, é uma recompensa muito grande, né? A gente poder fazer isso. Muitas vezes a pessoa já tinha o direito a uma progressão de regime. Essa força-tarefa especificamente foi para os presos provisórios, que nem condenação tem. Mas a gente também vê muitos casos da pessoa que não tem que ficar no regime fechado, que já poderia estar cumprindo uma medida alternativa, né? Doutora, eu tenho até um exemplo prático que aconteceu comigo. É um pai de um acusado chegou para mim que o filho dele fazia 1 ano que estava preso, queria saber a situação. Se eu não me engano, a comarca de Campo Grande, né? Mas ele estava preso em Caraúbas. Sim. A gente fez uma diligência, doutora. Chegamos lá, ele foi preso, foi uma prisão em flagrante, mas fazia 1 ano, doutora, que o processo dele não tinha tido nenhuma audiência. O delegado fez o inquérito, remeteu para, no caso, a justiça, e estava nos gabinetes lá, estava nas secretarias da comarca e não tinha tido remeteram nem para o Ministério Público. 1 ano, doutora. A pessoa presa, no caso, né, desse tipo de prisão, é algo que é uma realidade que não deveria acontecer. Às vezes ele já até cumpriu a pena, mesmo que condenado, já está mais... Se ele tivesse sido condenado, não ficaria nem aquele tempo todo. E as pessoas têm muito isso, bandido, não sei o quê, mas não é isso. Né? Quem tem contato com o sistema penitenciário vê que, assim, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, são de pessoas normais, que por algum motivo se envolveram com crime e quando entram nesse sistema é muito difícil sair. Não são criminosos habituais, né? Exatamente. Doutora? E por causa do sistema, por causa da lentidão ou a falta de estrutura mesmo, acabam, né, doutora, se envolvendo com facções. Com certeza. E viram a faculdade do crime. Exatamente. Por isso que o Estado não pode chegar só pela força. Ele também tem que chegar de uma outra forma para essas pessoas, para que realmente haja recuperação, que hoje no Brasil não existe, né? A gente tem aí esse negócio, guerra às drogas, guerra ao tráfico, mas isso só como está sendo abordado, só está gerando mais crimes, e aí aí uma bola de neve, né? Que aí a população começa, tem que prender, tem que punir, e vai virando uma bola de neve, vai só piorando, com certeza. É verdade, não dá condições, como a doutora falou, nosso sistema prisional não ressocializa. Não ressocializa. Não ressocializa as pessoas, não traz, não tem como reingressar essa pessoa, né? Não dá meios. Quem acolhe essa pessoa não é o Estado, não é a sociedade, é a facção criminosa. Então, uma pessoa, assim, às vezes cresceu sem estrutura familiar, sem estrutura de saúde, de educação na comunidade em que ela vivia, comete algum crime esporádico. Quem a acolhe no sistema penal é a facção. Aquilo vira a família dela. Então, ela vai entrar naquilo mesmo. É verdade. Doutora, um caso específico, no caso da família, né? Que eu tive acesso a esse processo, o rapazinho, por causa da amizade, né, se envolveu com a situação de receptação, né, de um veículo, da motocicleta. Como a senhora mesmo falou, ele não era acostumado a essa situação, foi algo isolado. Aí, no caso, a facção acolheu ele, deu lá na cadeia pública provisória, deram, né, vestuário, colchão, alimentação. Que é o Estado que devia estar dando. Aí quando ele saiu, aí ele vira um funcionário da facção. Olha, a gente acolheu você. Exatamente. Ninguém mexeu com você na cadeia. E agora você tem que fazer serviço. Ligam para ele lá de dentro, doutor. Olha, você tem que fazer isso, parada tal, aviãozinho, deixar a mercadoria e tem que fazer, felizmente. Isso porque em uma situação da vida tinha recebido um produto que não poderia, enfim. Isso é o dia inteiro na defensoria. Esse, por exemplo, ainda teve uma família que pôde procurar um advogado, né, que corre atrás, às vezes nem tem condição financeira,
mas vai lá, pode levar algum alimento, pode levar alguma coisa, apesar de estar tendo problema das famílias levarem alimento nos presídios. Mas tem muitos que não tem nem a família, que estão jogados lá. A defensoria chega, aí é o mais difícil, quando não tem nem a família. Tem que tentar encaminhar para algum programa de recuperação e tudo, mas o Estado não tem estrutura para isso. É verdade. Doutora, no segundo bloco, acho que a senhora falou a questão das presas femininas. Sim. Doutora, eu participo, né? Eu vou no pavilhão do masculino, como eu vou no pavilhão do feminino. Mas eu vejo as femininas, o pavilhão feminino muito mais abandonado, doutora. A gente vê famílias visitando os homens. Sim, com certeza. Mulheres visitando os homens, filhos, sim, a nora. Mas quando o pavilhão feminino, eu não vejo poucas visitas, como se elas fossem realmente abandonadas pela família. E isso não é só aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quando eu advogava em Belo Horizonte, eu percebia muito isso. E os colegas que trabalhavam com segurança pública lá também comentavam muito isso, de como as mulheres são abandonadas. A grande maioria das mulheres está ali por tráfico de drogas. Os homens também têm muito tráfico, mas dentro das mulheres a proporção é maior. Porque são mulheres que se envolveram assim, o marido vendia droga, aí começa a vender também, o marido é preso, aí precisa vender droga para sustentar a família e tudo, mas elas são abandonadas, né? Os homens não, as esposas ficam lá. Na Defensoria Pública mesmo é claro isso. A gente atende o dia inteiro, os estagiários atendem o dia inteiro, famílias de presos. Acusado, apenado, homem, né? Homem. De mulher, raríssimo e alguém, raríssimo. Tem presas grávidas com problema de saúde, mas a família abandona mesmo. As mulheres têm essa questão ainda, que é o abandono familiar. Já que a senhora tocou nesse ponto de gravidez, doutora, a presa tem direito a domiciliar, doutora, nesses casos? Ela vai cumprindo a gestação toda na cadeia? Como é que funciona, doutora? Sim, a lei garante que ela tenha atendimento médico e que possa cumprir, por exemplo, se ela estiver no regime fechado e não for possível de forma alguma receber a prisão domiciliar, ela tem direito para ir por um estabelecimento próprio e ter condições de cuidar da criança enquanto ela amamenta, né? Aí existem várias discussões de qual que seria esse tempo. A Defensoria Pública defende que, até pelo direito da criança, esse tempo deveria ser maior, mas a gente também tem a possibilidade da prisão domiciliar, que já é prevista em lei para as presas, tanto provisórias, para as definitivas também a gente pede, a gente consegue em muitos casos, para que ela não fique presa, né? Para que ela cumpra a medida em casa, possa ter o filho com maior tranquilidade. É possível sim, mas infelizmente nem sempre é cumprido à risca, da forma como deveria. Bem, estamos conversando aqui com a doutora Paula Braz, discorremos um pouquinho sobre o sistema prisional, doutora, as operações, né, que vocês fizeram no começo do ano. Então não sai daí. Próximo bloco, considerações finais a respeito de tão importante instituição que é a Defensoria Pública. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, agora no quarto e último bloco da conversa aqui com a Defensora Pública Estadual, doutora Paula Braz. Doutora Paula, último bloco, né? Nós sabemos da importância da instituição, o serviço prestado de vocês, mas vamos dar aquele reforço da questão da hipossuficiência, os casos que vocês pegam e também deixar a dica das situações que vocês não atendem, não pegam. Certo. A Defensoria Pública, conforme a Constituição diz, deve atender os necessitados, né? Que são aqueles que não têm condição não podem ter acesso à justiça sem um advogado e não tem condição de contratar esse advogado ou então em outras situações, como mencionei, uma pessoa com deficiência, um idoso que esteja internado em alguma instituição, um preso, situações desse tipo. Não atendemos causas trabalhistas, é o que nos procuram muito para perguntar, não atendemos causas trabalhistas. E há algumas causas em que as pessoas não precisam de advogado nem de defensor público, que são aquelas de consumo ou até cíveis em outras questões. Vou dar alguns exemplos depois, mas aquelas em que a causa não ultrapasse 20 salários mínimos. Por exemplo, a Coserne cortou a luz,
mas você tinha pago, você quer alguma indenização por isso, não seria um valor alto, né? Não passaria de 20 salários mínimos. Nesses casos, as pessoas podem procurar diretamente o judiciário, no juizado especial civil ou do consumidor, que fica lá no fórum. A pessoa pode levar os documentos e ir diretamente, e essa causa vai ser processada lá mesmo, né? Sem advogado ou sem defensor público. As causas previdenciárias são na Defensoria Pública da União. Então, quem tiver algum problema de não receber uma aposentadoria ou algum benefício a que tem direito, pode procurar os defensores da União, que ficam no Shopping Lisboa Center. No direito criminal, nós atendemos qualquer caso em que a pessoa não tenha contratado advogado. Então, mesmo que ela tenha condições, mas, por exemplo, está presa, não tem como contratar um advogado, o processo vem já automaticamente para a gente e a gente faz a defesa. No caso, como a Constituição fala que somente pessoas que não têm condição que podem ser atendidas pela Defensoria, se a gente vê que no criminal é um caso de uma pessoa que tenha muito dinheiro e que poderia contratar um advogado, a gente cobra ao final, a gente pede para o juiz arbitrar um honorário para a Defensoria, mas é muito difícil na prática, né? Porque o direito penal é muito seletivo, realmente é muito difícil você ver pessoas com condições que estão respondendo a algum processo e que não contratam um advogado, por exemplo, porque está preso, porque não tem acesso ao serviço, é muito difícil essa situação. No cível, entretanto, que são causas de família, por exemplo, nós só atendemos pessoas que não têm condição de contratar um advogado. Então, a gente faz uma análise da situação financeira da pessoa. Existe um parâmetro que a pessoa poderia ser atendida se a família, ou seja, se as pessoas que residem no mesmo local recebem até 2 salários mínimos. Mas esse critério é flexível, é analisado caso a caso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma renda maior, mas tem um gasto muito grande com algum problema de saúde, por exemplo, e poderia ser atendida. Então, quem tiver interesse no serviço deve ir à Defensoria para fazer essa análise, para avaliar se realmente deve ser atendida. No caso, tem que levar o contra-cheque, doutora, para apresentar na triagem lá? Não precisa levar imediatamente, porque cada caso precisa de algum documento diferente. Então, o ideal é a pessoa ir à Defensoria, explicar para quem for, para a pessoa que estiver atendendo, né, que pode ser uma assistente social, provavelmente vai ser uma assistente social, pode ser um estagiário, explicar a situação e essa pessoa vai receber a orientação de quais documentos ela deve levar. No caso, doutora, acontece muito que o advogado junta a procuração, né? Os processos mesmo de execução penal, né? Sim, muito. Às vezes tem vários advogados, várias procurações e esses advogados deixam o processo encostado, não atuam, né? Não diligenciam. Sim. Nesses casos, a família já não tem mais condições, já gastou com advogado. Sim, a família pode procurar vocês? Com certeza, a família pode nos procurar em qualquer situação. Mesmo que já tenha tido um advogado no processo, a gente pode passar a atuar. A família também pode contratar, a Defensoria está atendendo, a família também está livre para contratar um advogado e o advogado assume dali para frente. Então, mesmo que a pessoa tenha um advogado, esteja respondendo a um processo, esteja cumprindo uma pena, com certeza pode procurar a Defensoria para a gente atender. Nesse caso específico, doutora, não é apenas a questão da audiência, vocês fazem até júri, não é isso? Fazemos, toda semana agora, praticamente. Já está se acostumando, doutora? Já está gostando? Sim, como eu mencionei, somos poucos defensores para muito trabalho. Então, eu, por exemplo, estou com 3 varas criminais e meia, né? Eu pego metade do juizado criminal, a primeira vara criminal, que tem júri, tem porte de arma, esses crimes todos do Estatuto de Desarmamento. Trânsito também. Atendo também na violência doméstica e na vara de execução. E agora também fui designada coordenadora do atendimento aos presos. Por isso estava na unidade, né, para começar um trabalho, conhecer as unidades melhor, para delimitar as prioridades, para tentar alguma melhoria. Muito bem. A senhora que optou ou foi as colegas mais antigas que teve aquela separação? Não, o que aconteceu? A gente pôde escolher a lotação conforme a ordem de classificação no concurso. Então, assim, a administração da Defensoria definiu, são essas e essas vagas. Tinha algumas vagas em Natal, algumas na região metropolitana de Natal. Aí, pela ordem de classificação, eu tinha a opção de escolher entre as 3 vagas aqui em Mossoró, em Caicó, em Açu, se não me engano, em mais algum lugar, não tenho certeza. Mas aí tinha essa criminal aqui em Mossoró, e criminal sempre foi o meu interesse maior. Na criminal, então eu escolhi essa. Tá a doutora Ana Rissa ou é a doutora Fernanda? Eu, Rissa e Fernanda.
Vocês três, Estamos nós três. na criminal se revezando. Sim. Né? Então, acho que tem muito serviço. E precisamos de mais defensor. Por exemplo, essa minha atribuição na execução penal e no juizado especial criminal é uma substituição. Seria para outro defensor. Entendo. Então, assim, acaba que a gente acumula muito trabalho e não consegue atender da forma como a gente deseja. Então, quando o Estado der mais orçamento para a defensoria e a gente tiver mais defensores, o atendimento será muito melhor. Doutora, nós temos aqui o telefone da Defensoria Pública aqui em Mossoró, 3315-2960. Isso, obrigada por falar o número. Fazendo aqui esse mexendo de vocês, né? Sim, quem quiser qualquer orientação pode ligar para a Defensoria. Se for caso de atendimento na Defensoria Pública da União, a gente faz o encaminhamento. Se for caso da pessoa já procurar diretamente o juizado de consumo ou cível lá no fórum, a gente também faz essa orientação. Doutora, em nome do pastor Wendel, do irmão Rogério, quero agradecer a senhora ter vindo aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Ela me falou que o volume de trabalho de vocês é imenso. A doutora está aqui não é porque ela não tem o que fazer, não é verdade? Porque ela abriu essa brecha para a gente, para mostrar a importância do trabalho, da instituição, e esteja aberto, doutora Paula, às considerações. Eu que agradeço. Público de casa. Agradeço muito a oportunidade, já que a Defensoria Pública precisa ter um contato com a comunidade. Estamos abertos para o atendimento, para reclamações do atendimento também. A gente precisa desse retorno da população. Ainda somos pequenos aqui no Rio Grande do Norte, mas estamos crescendo. E é um prazer estar aqui em Mossoró. Doutora, eu torço por vocês, acompanho o trabalho de vocês como advogado, ressaltei aqui alguns nomes aqui, doutora Fernanda Grace, doutora Ana Rissa, né, que a gente tem um contato na parte criminal maior, então vocês têm um trabalho belíssimo. Obrigada. Já um patrimônio, né, um profissional de vocês muito grande, enriquecedor. Eu não fico chateado quando o cliente não pode, doutor, não estou podendo pagar o senhor, né? Subestabeleça para a defensora, então fico feliz. Eu fico feliz, assim, pelo menos o processo vai estar em boas mãos com vocês. Eu fico triste quando, por má orientação, ele acaba indo para as práticas jurídicas, por má orientação de alguém, né? Vamos para a prática, tem um colega meu estagiário lá que vai dar assistência. Mas muitas práticas atendem bem. Inclusive, o início da minha carreira foi... Assim, a minha vocação é descobrir na prática jurídica. Mas tem muitos orientadores excelentes, mas tem muitos, eu vejo estudantes, doutora, que passam o período com o processo e depois não liga, abandona. Mas quando diz que eu quero, doutor, eu quero a Defensoria Pública, né? Então eu fico feliz quando vai para vocês. Obrigada. Porque eu sei que vai estar em boas mãos aqui a doutora Paula Braz, né? Teve essa parcela do seu tempo, falou da importância, nos revelou aqui dados importantíssimos. Vocês atuam, doutora, não apenas na esfera civil, família, mas a questão criminal é importantíssima. Sim. Só existe a cidadania se existir as garantias. Sim. E essas garantias são através, em larga escala, através das defensorias públicas. Certo. Obrigada. Muito bem. Felizes estamos e permaneça com a programação da TV AD Mossoró. A doutora Paula não conhecia a TV AD Mossoró, vai passar a acompanhar aqui os nossos programas. Doutora Paula, como a gente falou, o programa jurídico, né? Estamos tentando galgar aí os degraus do reconhecimento na nossa cidade, né? A importância. Nós temos outros programas jurídicos na nossa cidade, mas, doutora Paula, muitas vezes, eles são de classes, né? Existe o programa da advocacia, geralmente só leva advogados. Tem o Ministério Público, né, que já é vinculado à classe. Mas a gente aqui, doutora Paula, a gente traz defensores, juízes, Ministério Público, né? E a importância de vocês é grande, porque não é apenas a magistratura, mas instituições como vocês que dão essa força para a sociedade tão carente do nosso país. Então permaneça conosco na TV AD Mossoró, logo após o programa de jovens, né? E até o próximo sábado em mais um programa Dinâmica do Direito. Obrigado a todos.